Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 22 de junho de 2022. Dicas da benzedeira. Você tem o dom de benzer, parte 1. Chris Meinberg escreveu dia 19 de março de 2022. Me lembro dos meus tempos de criança, onde minha bisavó já dizia: minha neta, chegará um tempo em que você ainda benzerá muitas pessoas. Entre várias culturas, já há muitos e muitos anos, se falava de cura através dos elementos da natureza, rezas, palavras de poder, fé e o divino. Portanto, o benzimento é uma arte milenar, onde suas raízes estiveram e estão em várias práticas curativas. Nossos ancestrais já praticavam o benzimento e certamente já tivemos em nossa árvore familiar curandeiros, herveiros, rezadeiros, raizeiros, etc. O único propósito do ato de benzer é a cura e cada benzedor possui seu legado cultural, conhecimento e a força poderosa de que tudo vai melhorar. O benzimento é uma forma de promover a cura de doenças em pessoas e animais, seguindo rituais específicos para cada mal. O ato de benzer, também chamado de rezar, ainda pode ser utilizado para equilibrar o corpo, a mente e o espírito. Alguns benzimentos são feitos em casas, animais e em tudo que necessita de proteção. A benzedura. O benzimento atua diretamente no campo energético da pessoa. O ato de benzer inclui palavras que são os rezos, pensamento seguro e focado no objetivo, fé de quem benze e de quem recebe. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece que a benzerura é uma prece, que é uma invocação, por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios, as que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres, e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem, assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações, e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Esta explicação se dirige sobretudo aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, e único que pode dar eficácia à sua ação. O homem que não se julga suficientemente bom para exercer uma influência salutar, não deve deixar de orar por outro, por pensar que não é digno de ser ouvido.
A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a sua intenção caridosa. Seu fervor e sua confiança em Deus constituem o primeiro passo do seu retorno ao bem, que os bons espíritos se sentem felizes de estimular. A prece que é repelida é a do orgulhoso, que só tem fé no seu poder e nos seus méritos, e julga poder substituir-se à vontade do Eterno. O poder da prece está no pensamento, e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que a fazem se associam de coração num mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Mas que importaria estarem reunidos em grande número, se cada qual agisse isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que a daquelas 100. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de junho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.